Isso aí, galera. Se você me acompanhou até aqui, não se esqueçam, né, de fazer aquele procedimento aí que todos os YouTubers pedem, tá bom? Vamos dar continuidade aqui falando sobre outras modalidades de agricultura e finalizar este assunto e literalmente encerrar este capítulo. E vamos falar sobre urbanização depois, né? Mas isso tudo só depois da vinheta que eu mesmo vou colocar. Então, pessoal, no assunto passado, né, nós estávamos falando aí sobre a respeito da África, né, por que que os caras não desenvolvem? É claro que, além da tecnologia, né, a gente viu lá, às vezes até tem tecnologia, mas não tem infraestrutura. Mas temos que pensar outro fator também, que é o histórico, o processo histórico de formação do continente africano, que é muito semelhante do que ocorreu no Brasil. É claro que lá teve um agravante, né? Um agravo a mais, porque eles foram muito mais explorados. Não que nós não tenhamos sido explorados também, fomos muito explorados. Porém, a nossa independência, né, foi relativamente antes da deles, né? De um modo geral, eles sofrem com esses tipos de problemas, né? Eles ficaram numa grande saia justa, digamos assim, pós-dependência, por conta de diferentes grupos, né, étnicos, né? Primeiro que lá eles viviam em sistemas tribais, então a partir do momento que as colônias, né, as metrópoles saem, deixam as colônias livres, né? Quem que vai assumir o poder? Tribo A, tribo B, tribo C, né? No Brasil já não houve tanto esse tipo de problema, claro, mas temos outros tipos de problemas, né? Não exatamente esses. Agora a gente vai falar aqui a respeito de outras modalidades de agricultura. Isso aqui é muito tranquilo também. Aposto que vocês já estudaram isso na sétima série, né? Muito provavelmente na sétima série, normalmente a gente vê sobre esse sistema de, do espaço rural também, tá? E agora a gente, no oitavo ano, a gente vê mais especificamente, né, do que acontece em tais regiões do mundo. A modalidade aqui em si, né, a gente fala sobre agricultura intensiva e extensiva, tá? Isso aqui não adianta você falar, não sei o que é isso. Tem que saber o que é isso. Agricultura intensiva e agricultura extensiva. E como que ela funciona, né? Por exemplo, né, a agricultura intensiva, ela está dotada de altas tecnologias, uma grande produtividade que a gente já vem falando disso há um bom tempo aí nos vídeos passados. E, normalmente, ela é aquela agricultura investida principalmente por grandes empresas, né? Não necessariamente um fazendeiro, um dono, mas sim conglomerados, empresas que têm uma fazenda lá. Por exemplo, vamos supor aqui a Perdigão, a Sadia. Os caras têm parcerias com fazendas, às vezes eles têm fazendas próprias para produzir as suas aves, para produzir, para servir de base aí da sua cadeia produtiva. Tá diferente, eu, né, particularmente, tenho uma fazendinha, uma chacrinha e produzir lá apenas para minha subsistência ou produzir apenas para o mercado interno, né, para vender no bairro, no mercadinho, aí nós já estaríamos falando sobre da agricultura extensiva. Então, conforme as técnicas utilizadas voltadas para a alimentação saudável, né, como, por exemplo, a agricultura convencional, né, agricultura agroecológica, agroflorestal e a orgânica, né? Muitos relatam, né, às vezes está uma contradição aí a respeito do tipo de cultivo orgânico, né? Porque fala, é orgânico, tem uma baixa produtividade. Não necessariamente é isso. Eu particularmente já visitei muitos canteiros aí que eram agricultura orgânica, né? E de fato os caras tinham uma alta produtividade, sim. É claro que você precisa de muito mais dedicação, muito mais tempo, né? E as grandes empresas, elas não estão interessadas em ter muito tempo para você cuidar de certos tipos de cultivo, né? Eles deixam lá e quer que o negócio cresça quanto mais rápido possível, né? E nós sabemos que existe, né, o tempo do homem e o tempo da natureza. O nosso tempo, o tempo do homem, ele é muito acelerado. Nós precisamos das coisas, ó, para ontem. As coisas têm que evoluir muito rápido. E a natureza não funciona dessa forma.
né? Tanto é que existem alguns tipos de cultivos, né, que naturalmente eles só dariam em determinadas épocas do ano, mas como nós temos pressa, nós queremos consumir aquilo o ano inteiro, né? Nós modificamos lá na genética daquela semente, da fruta, qual seja o tipo de cultivo, e ela passa a produzir o ano inteiro. É natural isso? Não é nada normal, né? Tipo, vamos dar um exemplo aqui da goiaba, manga, né? Que normalmente tem as épocas corretas do ano, e se você for qualquer época do mercado, é capaz de você encontrar esses tipos de fruta, tá? Continuando aqui, a agricultura, né? A agricultura, ela se estrutura também com relação ao Brasil, né? Pelo tamanho da propriedade, né? Existem as propriedades familiar e não familiar. A não familiar também pode ser chamada de patronal, tá? Que é aquelas extensas fazendas, né? Que tem as pessoas contratadas para trabalhar, né? Por exemplo, se eu fosse um grande fazendeiro, ia contratar um monte de gente, um monte de família para trabalhar lá, para plantar, para colher, para cuidar do gado. Isso seria um tipo de agricultura não familiar ou agricultura patronal. E qual que é a familiar? É aquela que é desenvolvida ali pela família, né? Pela própria família. Todos os integrantes da família trabalham lá, né? O filho, o sobrinho, o cunhado chato, todo mundo está trabalhando junto para ajudar na mão de obra da fazenda ou da propriedade. A intensiva, né, como a gente já abordou anteriormente, ela está presente aí no sistema de agricultura moderna, né? Ela, nos dias de hoje, né, elas vêm sendo praticada tanto pela patronal quanto pela familiar. A familiar também está entrando nessa cadeia produtiva da intensiva. Por quê? Porque, basicamente, o que está acontecendo tem situações que nem mesmo a agricultura familiar está conseguindo produzir. Então, você tem que dar o braço a torcer e entrar aí no sistema da intensiva também. Aqui eu já havia falado, né? Agricultura patronal, o agricultor ele é contratado, né? Por empresas agrícolas e os funcionários são externos à família do dono da empresa, obviamente. Ao lado dos Estados Unidos e da União Europeia, o Brasil está entre os 3 maiores exportadores agrícolas mundiais. Então, a nossa produção ela é, a nível mundial, uma das maiores, né? Aqui também está falando sobre a questão do tipos de cultivo, né? Por exemplo, no Brasil é muito comum a soja, o milho, o algodão, açúcar, café, sucos, cítricos, entre outros. Só que se você perceber nessa listinha aqui, ó, qual que é da sua alimentação diária? Qual que você usa no seu dia a dia com muita frequência? Além do açúcar e o café, talvez o milho de vez em quando, a soja quase nunca, algodão não se come, né? Não é algodão doce, suco talvez. Então, o que a gente pode perceber na agricultura patronal, grande parte dela é utilizada para exportação e não para o nosso consumo diário, como o arroz, o feijão, entre outros ali, legumes, verduras, isso nem pensar. A verdura normalmente, né, a hortifruti, está voltada mais para a agricultura familiar. A patronal ela tá interessada apenas na exportação, em vender toneladas e toneladas, tá bom? E normalmente o que eles produzem vira ração de animais, tá? Não necessariamente para o consumo humano, né? A gente não come soja diariamente, é difícil alguém comer soja, né? Claro, tem as exceções, tem pessoas que comem soja, mas é muito raro um brasileiro, né, comer soja. A gente come mais arroz, feijão, mandioca, sei lá, outras coisas aí, carne, né? Mas grande parte da agricultura patronal ela é voltada para exportação e a agricultura familiar é responsável pela alimentação interna dentro do país. Isso serve também para essa aplicação de patronal ou familiar se aplica em qualquer lugar do mundo. Agora também a gente falou de agricultura intensiva e agricultura extensiva, isso se aplica também para a pecuária, tá? Agricultura, todos os tipos de cultivo, e pecuária é a criação de animais. Só que isso aqui a gente vai falar no próximo vídeo, porque já está ficando muito extenso, e até mais!